Olá pessoal, vamos dar início então à terceira videoaula do mini curso de CRUD Admin Face Responsivo. A terceira videoaula é criando o controller e o service, ok? Antes de a gente iniciar essa videoaula, eu tenho que fazer algumas correções aqui no projeto, que elas ficaram pendentes da última aula, ok? A primeira dessas alterações é adicionar o nome do projeto aqui nos pacotes, que eu acabei esquecendo, certo? Então aqui eu vou colocar CRUD, né? O nome do projeto. Até poderia colocar o nome completo aqui, só que ia ficar um pouco extenso. Então eu preferi colocar só o primeiro nome aqui no pacote, né? Ok? Segunda alteração, pessoal, se a gente for perceber aqui no tarefa DAO, a gente dispara aqui uma exceção, né? Um e.print_state_trace. Tá? É sempre recomendado, se possível, tu especificar que tipo de erro está ocorrendo. Tá? Então, para esse caso aqui, eu vou criar uma exceção que vai se chamar negócio exception. Negócio exception, certo? Aqui, negócio exception, ok. Vamos dar um finish. E aqui eu vou estender runtime exception. Ele vai pedir para que eu adicione aqui o serial vision. E aqui eu vou ter um construtor de negócio exception. Ele vai receber uma mensagem e vai dar um super para pegar da classe de cima, né, no caso da classe runtime, passando a mensagem. Ótimo. Agora aqui, em vez de eu apresentar essa mensagem, tá? Eu vou dar um throw igual a new negócio exception, passando a seguinte mensagem: tarefa não pode ser excluída. Ele vai dar erro, então eu tenho que importar essa classe. Opa, o que houve aqui? Ah, tá. Outro detalhezinho, eu acabei esquecendo de colocar ela no pacote correto, percebe? Então vamos criar um pacote para ela. Package br.com.caranalp.crud.exception. Ela vai ficar dentro desse pacotezinho aqui. Ótimo. Negócio exception. Import negócio exception. Certo? Então, se porventura ele der um erro no momento da exclusão da tarefa, ele vai cair aqui nesse cat e vai apresentar essa mensagem lá para o usuário. Ok? Última alteração e não menos importante, tá? Se a gente subir esse projeto, vamos subir ele só para ver se tá tudo certinho, ver se ele está subindo, né? Vamos ver aqui, vamos ver, vamos acessar por aqui, então já está aqui. Subiu o projetinho. Percebe que na tela inicial aqui está bem-vindo ao CRUD do Caranalp. CRUD foi com um E ali, então a gente tem que corrigir isso aqui, certo? Vamos abrir esse index.xhtml. Index.xhtml. Cadê ele? Vamos lá. Bem-vindo ao CRUD do Caranalp. Ok? Não existe aquele E, pessoal. Ok? Então tá. Agora então a gente pode dar início à videoaula de hoje, né? Vamos criar o service e o controller, beleza? Vamos começar então pelo service. Nosso service que a gente vai criar aqui, que é onde vai ficar toda a regra de negócio, né? regra pesada, apesar que esse sistema que a gente está desenvolvendo não vai ter muita regra pesada, né? Mas caso vocês quisessem adicionar uma regra mais específica, enfim, era no service que a gente deve colocar essa informação, né? Então vamos lá, package
br.com.caranalp.crude.service, certo? Nome da minha classe, tarefa service. Ótimo. Vamos implementar o serializable, certo? Vamos importar aqui esse cara. Ótimo. E aqui a gente, o que a gente tem que injetar aqui? A gente tem que injetar o nosso DAO, né? Então vamos dar um inject private tarefa DAO, Ótimo. E aqui a gente vai criar o nosso primeiro método. E, opa, o inject tem que importar aqui também. Vamos criar o nosso primeiro método, que vai ser o nosso método salvar. Vai receber uma tarefa, certo? Aqui, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que chamar aqui o tarefa DAO.salvar, que a gente implementou na aula passada, né? Só fazendo isso ele já iria funcionar. Porém, a gente vai ter uma regrinha aqui, que é a seguinte regra: se tarefa ponto isso inclusão, o que a gente vai fazer? Tarefa ponto set criação, passando a data atual. New date, temos que importar aqui. Ótimo. E aqui, se tarefa ponto is edição, o que a gente vai ter que fazer? Setar o tarefa ponto set edição, passando o new date. Percebe? Então aqui a gente já colocou uma regrinha, né? No momento que eu for salvar, né, tanto o processo de edição quanto o processo de inclusão, ele vai passar por esse método de salvar. Então, quando ele for salvar, ele vai setar a data de criação, e quando ele estiver editando, ele vai setar aqui a data de edição, certo? Próximo método, excluir. Public void excluir. Excluir, passando tarefa, ótimo. E aqui, bem simples, né, pessoal? É difícil isso aqui, ó. Depois o pessoal me diz que programar é difícil. Olha lá, excluir, chama a tarefa DAO.excluir, certo? Agora aqui, próximo, public .list.tarefa, esse aqui, ó, a gente for ver aqui, ó, no tarefa DAO, esse cara aqui, ó, exatamente esse cara aqui, ó, certo? Aqui vai ser o retorno dele, return tarefa DAO .list out, certo? E agora, próximo, por ID. Return tarefa DAO.por. Opa, cadê o por ID? Não criei o por ID aqui? Criei, não está aparecendo. Tarefa DAO. Por que será que não está aparecendo, né? Private não dá, né, galera? Tem que colocar como público, senão ele não aparece para as outras classes. Por ID, passando o ID. Certo? Pô, caramba, mas por que tu criou essa camada, né? Por que lá no teu controller tu já não acessa direto o DAO? Tá? Isso aqui é mais por convenção mesmo, tá, pessoal? Por questão de regra. Tá? A gente tem que sempre deixar o nosso controller o mais enxuto possível, tá? Então, por isso a gente cria o service, né? O service ele faz ali o meio de campo entre o DAO e o controller. Então, caso vocês queiram colocar alguma regra pesada, tá? Vocês vão colocar essa regra pesada aqui no service, tá? Para esse sistema aqui que a gente está desenvolvendo, não vai ter nenhuma regra pesada,
Mas caso no momento do salvamento vocês quisessem fazer uma regra aqui um pouquinho mais robusta, isso tudo seria adicionado nesse trecho de código aqui, né? E não lá no controller, certo? Então, por conta disso que a gente criou essa nova classe, né? Essa tarefa service, certo? Onde a gente colocou todos os métodos aqui, certo? Só que não sei se vocês perceberam, pessoal, que em nenhum momento, nem aqui no tarefa DAO e nem no tarefa service, eu abri uma transação dando um commit naquele procedimento, tá? Então, se eu vim agora e implementar o controller e depois implementar a parte de interface e tentar salvar ou até mesmo excluir alguma informação lá da tabela, isso não vai ter efeito. Por quê? Porque não foi aberta aqui uma transação para realizar essa operação, não foi feito o commit ou o rollback caso tenha dado algum erro, certo? Então, para esse caso aqui, a gente vai trabalhar com anotações, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, tá? Primeiro, a gente vai ter que criar aqui uma anotação, certo? Essa anotação, ela vai se chamar transacional. Vamos falar no português aqui, que o meu inglês está meio enferrujado. Beleza? Então, eu vou vir aqui e eu vou criar uma nova classe, certo? Na verdade, não vai ser nem uma classe, vai ser uma interface, tá? Essa interface, ela vai se chamar transacional. Transacional, certo? E eu vou colocar ela no pacote útil. Beleza. Public. Aqui eu vou colocar o seguinte. Aqui é @interface. E aqui eu vou colocar algumas anotações. Primeiro target. Tá, eu vou colocar aqui entre parênteses. E vou colocar colchetes agora. Eu vou colocar element type. Ponto método, tá? Aqui que eu estou dizendo, em que momento essa anotação vai funcionar, né? Ela vai funcionar para métodos, vai funcionar para type também. Ótimo. Agora eu vou ter que colocar um retention. E aqui entre parênteses, retention police runtime, certo? E aqui vai ser um interceptor binding, esse cara aqui. Fechou, criei minha anotação, tá? E agora eu vou ter que implementar também uma outra classe, que vai ser essa classe aqui, pessoal. Eu já vou pegar essa classe pronta, tá? Porque... Opa, peguei a classe errada. Já vou pegar essa classe pronta aqui e eu vou explicar para vocês o que ela faz. Essa classe aqui, ó. Não, transacional não. Vamos lá. O nome da classe vai ser Transactional Interceptor. Ele é um interceptador de transação, tá? Eu vou incluir ela também no pacote útil, certo? Transactional Interceptor, certinho. Agora eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar ela do jeito que tá e vou colar para lá, certo? Colei, vamos ver aqui, vamos resolver os erros, que é só questão de importação mesmo. Importa, importando o Entity Manager, around invoke, importa isso aqui também, Entity Transaction,
tá? Então, pessoal, essa classe aqui eu também peguei lá do curso da AlgaWorks, tá? Que foi um curso que eu fiz deles lá, recomendo bastante para quem quiser aprender, fazer ali os cursos da AlgaWorks, tá? Apesar de ter um custo, é um custo que vale a pena, tá? É um curso muito bom, tá? Então, o que essa classe lá vai fazer, tá? Vamos salvar aqui. Ela vai captar a transação, tá? Como é que ela vai funcionar? Quando tiver uma anotação em cima de algum método, como por exemplo esse método salvar, ele tem que ter uma anotação aqui de transacional, senão ele não vai executar aquela operação. Ó. E o mesmo se aplica para o excluir. Se não tiver, ele não vai dar o commit, né? O que ele vai fazer? Ele vai executar esse procedimento aqui desse método, tá? Que no caso ele vai lá para a tarefa down, né? E vai vir aqui, ó. Ele vai iniciar a transação, tá? O truque para fazer rollback no que já passou, senão um futuro commit confirmaria até mesmo operações sem transação, tá? Então ele vem aqui, inicia a transação, tá? E caso ele dê alguma exceção, ó, aqui ó, catch exception, ele vai dar um rollback para desfazer aquela operação. Caso ele não dê exceção nenhuma, ele vai entrar aqui no Finder e vai dar um commit, tá? Então, assim, pessoal, não se preocupa muito em entender como é que funciona esse Transaction Interceptor, tá? É importante que vocês tenham uma noção de como isso funciona, tá? Porque depois de tu implementar isso uma vez, tu não se incomoda mais, certo? Então, é isso que ele faz, tá? Ele vai analisar de acordo com a anotação que foi adicionada aqui, certo? Essa anotação a gente criou, né, pessoal? Ele vai iniciar a operação e vai dar o commit ou o rollback caso tenha dado algum erro, certo? Então tá, terminamos então a parte aqui do service. Agora a gente vai lá para o nosso controller, tá? O controller vai ser bem tranquilo, não tem mistério. Então vamos criar o nosso controller. Opa, botão direito, New Class. Nesse caso aqui a gente vai ter dois controllers, tá? A gente vai ter o lista tarefa MB, que vai ser aquela tela de listagem, que vai ser aquela primeira tela. Aqui eu acabei pausando o projeto. Vai ser a tela de listagem. A gente também vai ter um outro controller que vai ser o nosso cadastro tarefa MB, tá? Então vamos primeiro começar aqui pelo lista tarefa MB. Lista tarefa, opa, lista tarefa MB. O pacote aqui vai ser o dr.paranalp.crude.mb. Ótimo. O que a gente tem que fazer? Implementar a serializar. Ok. Ó, às vezes o Eclipse acontece isso aqui. Então vamos copiar aqui o serial version. E vamos agora implementar os métodos aqui. Quem que eu tenho que injetar aqui? Eu tenho que injetar o service, tá? Então vamos dar aqui um inject tarefa. Opa. Vamos encapsular, né? Sempre. Super importante. Tarefa service. Tarefa service. Vamos importar esse cara aqui. Ok. Tarefa service. E agora aqui, pessoal, a gente vai ter duas listas, tá? Primeiro a gente vai ter a lista de todas as tarefas, tá? Depois a gente vai ter que buscar essa informação do banco, né? Então aqui a gente vai ter uma lista de tarefa, que vai ser as tarefas. Vamos inicializar esse cara já como uma array-list. Uma array-list, para não dar no pointer. Opa, o que eu vi aqui? New array list. Tem que importar esse cara aqui, né? Senão não funciona. E tem que importar a tarefa também. Então essa variável ela vai estar todos
as tarefas que estarão no banco, certo? E agora a gente vai ter uma outra lista de tarefas, que vai ser as tarefas selecionadas. Não sei se vocês se lembram, mas lá na tela de listagem, tarefas selecionadas. Lá na tela de listagem, a gente tem um checkbox onde a gente pode selecionar as tarefas. E depois de selecionar, tu pode visualizar a tarefa ou tu pode excluir aquela relação de tarefas. Então é por esse motivo que a gente tem que ter essa lista de tarefas selecionadas. Depois a gente vai utilizar ela, certo? Fechou, é isso. Vamos agora aqui criar um método de inicializar. Void inicializar. Por que eu vou ter esse método? Vamos ter esse método para buscar as informações e popular nessa lista, certo? Então aqui é bem simples, ó. Tarefas ponto, tarefa service ponto list all, que foi o método que a gente implementou lá no service, que consulta lá no DAO, certo? Só fazendo isso vai funcionar? Não vai funcionar. Tem que colocar aqui uma anotação de post constructor para sempre que ele iniciar esse MB, ele vai entrar nesse método aqui, por causa dessa anotação de post constructor, certo? Agora a gente vai ter que criar um método aqui, public void excluir selecionados. O que esse excluir selecionados vai fazer? De acordo com as tarefas que foram selecionadas, ele vai percorrer essa lista. Então vamos fazer um for each. Já foi até certo. Já foi até nas tarefas selecionadas, certo? E agora ele vai excluir esse cara. Então, ó, tarefa service ponto excluir, passando a tarefa que vai vindo for each. Além de excluir, o que a gente tem que fazer também? Tem que dar um remove lá do tarefas. Passando tarefa. Pô, caramba, mas por que eu tenho que executar esse cara aqui? Ó, eu vou vir aqui e vou excluir lá a informação lá do banco, certo? Se eu não vir aqui da lista e remover da lista, a informação ainda vai ficar na lista. Tá? Vai ficar na tela ainda, porque ela vai estar populada nessa variável. Então, além de excluir do banco, eu também tenho que excluir da lista onde ele apresenta essas informações, certo? E agora aqui por último eu vou apresentar uma mensagem para o usuário que aquela tarefa foi excluída, tá? Então aqui eu vou utilizar o pacote FacesUtil, que não foi implementado ainda, e a gente já vai implementar ele, tá? Então FacesUtil.add info message, e vou colocar, ó, tarefa as excluídas com sucesso. Ok, vamos criar esse cara aqui então, né? Create classes FacesUtil. Ele vai ser no nosso grande pacote útil. Ótimo, agora vamos implementar esse cara aqui. Esse cara aqui vai ter um método que vai ser esse método aqui. Vamos ajudar a interface. Vamos contar com o apoio da interface aqui para implementar esse cara, certo? Então aqui eu vou utilizar um recurso aqui do JSF. Eu vou dar aqui um face context. Faces context ponto get current instance ponto add message, e aqui eu vou passar null e vou passar new faces message. Aqui eu vou definir o tipo da mensagem, faces message ponto, se é uma mensagem de erro, se é uma mensagem de fatal, info. Nesse caso aqui é só uma mensagem de informação, então eu vou colocar aqui que é como info. Aqui, ok, agora aqui message. Opa, tem que trocar o nomezinho daqui. Mensagem
Vamos colocar só isso aqui. MSG. E aí, será que deu certo? Vamos ver aqui o que está dando de erro. New Faces Messenger. Face Messenger. Ok. Deixa eu ver aqui. Remove o argumento. Então tá, remove esse cara aí. Tá. Vamos ver aqui a DD Messenger. Ponto DD Messenger passando nulo. E depois vírgula new faces. Faces Message. Passando faces message. Ponto. Severity info. Ah, tá. Aqui eu errei, pessoal. Aqui é dentro dos parênteses aqui, ó. Por isso. Mensagem. Aí. Agora foi embora. Certo? Aqui a gente poderia colocar vários tipos de mensagem, tá, pessoal? Nesse caso aqui eu só vou implementar a mensagem de informação, mas eu poderia aqui implementar também todos esses tipos aqui, ó, que ele apresenta. Tá vendo? Mas nesse caso aqui eu só vou adicionar esse tipo de mensagem, que é o que interessa para mim nesse momento. Ótimo. Implementei o excluir selecionados. O que está faltando aqui? Está faltando o nosso salvar. Né? Então vamos lá. Não, salvar não, né? Salvar é na tela de cadastro, né? Faltando aqui apenas criar os get e os set para que no momento que eu for lá para a interface ele consiga reconhecer essas variáveis, né, que a gente vai utilizar elas. Então botão direito, bendita interface que nos ajude. Vamos lá. Vamos só selecionar tarefas e tarefas selecionadas. É o que a gente precisa. Tá, então quando a gente estiver lá na interface agora já está disponível essas duas variáveis lá para mim. Ok? Perfeito. Implementamos o lista tarefa MB. Agora a gente vai implementar o cadastro tarefa MB. Cadê? MB. Vamos lá. Cadastro tarefa MB. Vamos começar pelo serializable. Ótimo. Então aqui eu vou começar por uma variável chamada tarefa. Eu já vou instanciar ela. Aqui vai ser o nosso objeto, que a gente vai persistir no banco, né? Opa, tarefa. New tarefa. Ok. Então agora eu vou vir aqui e vou dar um inject no tarefa service, que a gente vai precisar dele, né? Vamos dar um inject nele. Ótimo. Opa. Importamos ele. Tá? E o primeiro método que a gente vai fazer vai ser o método de inicializar. Public inicializar. Esse método aqui é muito massa. Tá? O que a gente vai fazer? Antes de fazer ele, ficou pendente uma variável aqui. Private long id tarefa. Ótimo. O que esse cara vai fazer, pessoal? No momento que a gente for editar uma tarefa, a gente vai pegar e verificar se esse campo aqui não for nulo, if id tarefa for diferente de nulo, eu vou vir por aqui em tarefa igual tarefa service ponto por id. Opa. Será que a gente deixou ele como privado? Provável. Tá lá. Tá privado. Não podemos, né? Tem que ser público.
por ID, passando a ID tarefa. Ok, inicializar, o que eu vi aqui? Opa, void, né? Não tem retorno. O que esse cara vai fazer? Quando a gente for editar uma tarefa, eu vou passar como parâmetro para a tela lá na interface esse campo ID tarefa. Eu vou setar esse valor. Tá? Então ele vai inicializar, tá? Ele vai entrar nesse método, vai verificar se a tarefa não for nula e vai, se ela não for nula, né, ela vai popular o objeto tarefa, certo? Aqui é um método bem interessante que eu vi na implementação ali do template do Admin Face, e para evitar o uso de converter, ele fez dessa forma e para mim ficou perfeito, tá? Vai ficar um pouco mais claro quando a gente ir para a parte de interface, onde a gente vai interagir diretamente com esse método, ok? Vamos implementar agora o salvar, string salvar. Por que eu estou retornando uma string? Porque assim que eu salvar, eu vou fazer ele voltar para a lista, tá? Então aqui, ó, bem simples, a tarefa service.salvar, passando a tarefa que está aqui em cima, certo? E agora aqui eu vou dar um return, lista tarefa .xhtml, aqui, e vou dar um faces traço redirect igual a true, tá? Então, como é que vai funcionar, né? O usuário vai estar lá na tela de cadastro, vai clicar no botão salvar, ele vai executar esse cara aqui e depois vai retornar lá pro botão, né, essa string aqui, fazendo o direcionamento para esse formulário. Então ele vai estar na tela de cadastro e depois vai voltar lá para a lista de tarefa, certo? Esse redirect ele se faz necessário, pessoal, para alterar a URL lá de cima, certo? Ok, vamos só ter que implementar também o botão excluir, porque na tela de cadastro também tem um botão excluir. Mesma coisa, tarefa service.excluir, passando tarefa, e também vou retornar para o mesmo local. Retorna para o mesmo local, certo? O que ficou pendente? Get e o set para aqueles campos lá de cima, para que a interface consiga enxergar aqueles campos, né? Se a gente não implementar os gets aqui, ele não vai conseguir enxergar. Então por isso que se faz necessário a importação aqui, né? A implementação do get e dos sets. Ok, terminamos então aqui o cadastro tarefa MB, terminamos aqui o faces útil, terminamos o lista tarefas MB, terminamos o tarefa service e por fim demos fim a mais uma videoaula. Se vemos na próxima aula. Um abraço!